Olá, tudo bem? Meu nome é Israel Medeiros, eu sou analista político aqui da FSA Inteligência Política e estamos aqui em mais um episódio do Políticos Podcast, hoje com o deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná. Tudo bem? Tudo bem, como vai vocês? Tudo certo. Também estamos aqui com o Rafael Favetti, que é nosso sócio aqui da FSA Inteligência Política, cientista político. Tudo bem, Favetti? Tudo bem, alegria, Israel, estar aqui contigo e com o nosso deputado Haroldo e também com o Bernardo, que vai participar com a gente também. Maravilha! Bom, deputado, a gente gostaria de começar essa conversa primeiro abordando um pouco da história do senhor, não é isso? O senhor pelo que eu soube, o senhor é de São Paulo, não é? Mas o senhor foi eleito pelo Paraná. Como é que foi essa entrada aí na política? Como é que o senhor acabou indo ser eleito lá pelo Paraná? Bom, muito obrigado por convidar a gente. Eu sou um dos bispos da Universal, sou licenciado e vivi 25 anos fora do Brasil e implantei trabalhos evangelísticos da Igreja Universal em 7 países do mundo. Em 2015, eu fui convidado a voltar para o Brasil para fazer um trabalho político-social. A Igreja via que nós estávamos e estamos passando e vivendo um momento muito difícil do ponto de vista social, no que diz respeito à conceituação de família. Então, eu voltei para o Brasil depois de 25 anos, assumi o partido em Alagoas, em 2015. No início de 2017, eu fui para o Rio de Janeiro para ajudar o secretariado do governo do Marcelo Crivella na Prefeitura do Rio de Janeiro, mas não deu certo, e eu vim para o Paraná em 2017, assumi o partido aqui, reestruturar o meu partido, e em 2018 saí candidato a deputado federal, fui eleito. Nos últimos anos que eu vivia lá fora do Brasil, nos últimos 8 anos eu fui presidente e CEO da Record Internacional. Mas antes disso eu havia vivido 6 anos na Rússia e vivi em 10 países diferentes. Então esse é um pouco do nosso trabalho e tem sido a razão, o nosso background tem sido a razão também do nosso mandato e o nosso envolvimento com tudo aquilo que diz respeito à política internacional, no que diz respeito à ação social, no que diz respeito à conceituação do ser humano como família e etc, etc. Mas eu estou... Então, talvez o senhor seja um dos mais experientes aí, deputados dos 513 em relação ao mundo, né? Em relação à questão internacional. Quais são os países que o senhor morou? Eu não diria que eu sou um dos 513 melhores, que é isso. Mas quando eu saí do Brasil, eu morei nos Estados Unidos, depois fui para a África do Sul, Zimbábue, Honduras, na América Central, Rússia, Finlândia, Irlanda, Inglaterra, Portugal e Israel. Aí voltei para o Brasil em 2015. Então a gente viveu em países do primeiro mundo, no leste europeu, vivemos na Europa, mas nos Estados Unidos, mas também vivemos na África. Então tivemos experiência diferente, de culturas diferentes, de níveis sociais diferentes, realidades diferentes. E nos últimos anos, na presidência da Record Internacional, a gente visitou mais de 70 países. Então foi uma experiência muito grande que a gente teve, alargando inclusive as fronteiras daquilo que era o meu trabalho, que era o trabalho eclesiástico. Como é que foi a sua experiência na Rússia? O que o senhor tem para nos dizer aqui como introdução à Rússia? Como é que foi a sua experiência particular? O senhor levou família para a Rússia? Enfim, como é que foi chegar lá? O que é a Rússia? Quando eu saí do Brasil, a família já estava comigo e viveu comigo 25 anos lá fora. Eu e minha esposa, nós criamos os nossos filhos lá fora. Quando a gente foi viver na Rússia, a gente chegou na Rússia a primeira vez no final de 1996. E a partir de 1997, nós passamos a viver na Rússia até 2002. Nós temos um filho, né? Hoje ele mora em Portugal, é casado, tem uma neta portuguesa. Mas aí, quando a gente foi viver na Rússia, nós prestávamos ajuda para um orfanato no sul da Rússia, numa república chamada Kalmykia, e a diretora do orfanato perguntou para mim e para minha esposa se nós não gostaríamos de adotar uma criança. E nós havíamos combinado, quando a gente casou, que nós teríamos um filho biológico e se tivéssemos mais algum, a gente iria adotar.
E eu e minha esposa, nós somos o primeiro casal brasileiro a adotar uma criança russa, que é a Marina. Marina hoje tem 25 anos de idade, é casada. Mas a Rússia é o seguinte, a Rússia, quando você vai viver na Rússia, você tem os dois extremos, não tem o mais ou menos. Tem coisas que você ama e tem coisas que você odeia. Então, é uma questão de você contrabalançar para você fazer da sua experiência de vida na Rússia uma experiência boa, porque senão, do ponto de vista daquilo que você não gosta, vai ser uma coisa muito difícil. Então, eu e minha mulher descemos na Rússia, a gente comprou um voucher, a igreja comprou um voucher de um mês em um hotel em Moscou. Nós tínhamos, então, com esse voucher de um mês, nós recebemos um mês de visto para permanecer. Mas nós já fomos de mala e cuia, nós chegamos lá com 16 malas. Dentro de um mês, nós entramos em contato com um escritório de advocacia que cuidava de assuntos cristãos e nós conseguimos, através do sponsorship deles, um visto de permanência por um ano. E a cada ano, nós saímos da Rússia, íamos até a Finlândia ou íamos até a Suécia e renovávamos um ano e voltávamos. E assim a gente viveu lá 6 anos. Uhum. E é uma experiência incrível, né? O senhor chegou em 99, que se eu não me engano foi o ano da queda de Yeltsin e a ascensão de Vladimir Putin. O senhor pegou justamente a transição. Eu sei que talvez... Não, eu cheguei antes. Eu cheguei lá... 96. Eu passei a viver lá em 97, né? Eu cheguei em 96... Aí saí, voltei, iniciamos 97 já no início do ano. Então a gente pegou... Toda a transição. O senhor viu toda a transição, Yeltsin, Putin? Isso, a gente pegou Yeltsin, ainda não havia o nome de Putin como sucessor de Yeltsin, então era a presidência de Yeltsin. Nós ainda pegamos o início de uma recessão pesada. Nós comprávamos... o nosso mantimento para casa, nós comprávamos num supermercado pequeno que tinha vindo da França e nós gastávamos de comida, eu e minha mulher, um casal de pastores, meu filho e a minha sogra, que morava juntos, nós gastávamos de alimento por mês o que a gente pagava de aluguel. Era caríssimo, caríssimo. Eu pagava $2.500 de aluguel, que era para estrangeiro. Eu gastava $2.500 de alimentação por mês. Então, eram $5.000 só para aluguel e para nos alimentar. Uhum. Porque senão a gente teria que viver na condição dos russos, a maioria dos russos que vivem com a ajuda do governo, vivia a chá e pão preto. Uhum. Chá e pão preto. Se alimenta daquilo e planta no verão, vai para a Dátia, que é a Dátia é a casa de verão, onde eles vivem no verão, que lá eles vão plantar na terra e vão colher os legumes, verduras, cogumelos. Ali eles vão pescar peixe e vão salgar o peixe para poder conservar e para poder trazer e viver os 8 meses de inverno com aquilo que eles plantaram no verão. Então é uma condição de vida muito precária, muito precária mesmo que se vivia. E a gente viveu isso. Depois assumiu, mudou o nome da KGB para FSB, só mudou a sigla, mas o prédio era o mesmo, a filosofia era a mesma, só mudou a sigla, né? Uhum. Ainda hoje, você conhece de Rússia aquilo, você vê a presidência de Vladimir Putin, que ele não aceita concorrência, não aceita oposição, ele não aceita ninguém que é contra, fulano logo desaparece, e eu não estou querendo dizer absolutamente nada com o que quer dizer esse desaparece, mas sai de cena, você vê como é que é. Um desaparece, o outro é envenenado, aí por aí vai, né, gente? Há uma noção diferenciada sobre democracia, portanto, na cultura russa, é isso? Não há democracia. A questão é essa. E não apenas não há democracia como nós conhecemos no mundo, não há democracia como nós conhecemos nem no conceito original grego, não há democracia e não há também a cultura da democracia, né? Isso é muito importante. A cultura da democracia não existe. Por quê? Porque quando o povo russo ele quer expor o desejo deles, que é o poder democrático, é a voz do povo,
eles não utilizam seus representantes. Eles vão para a rua e eles é que vão tomar as coisas com as próprias mãos. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2013, 2014 na Ucrânia. Aquele último grande levante onde a população ucraniana se revoltou e queria que realmente a Ucrânia voltasse para a União Europeia. Isso provocou a queda e que o presidente, na época, se eu não me engano, o Yanukovych, foi deposto, porque eles não conhecem essa questão da democracia. E o parlamento não é representante do povo, é representante de uma ideologia. Então, o poder não emana do povo lá. Uhum. Agora, deputado, uma coisa que eu queria entender é porque o senhor foi para esse ambiente, para esse contexto onde realmente a democracia é estranha, para dizer o mínimo, para o propósito da Igreja Universal. A Igreja Universal tem esse propósito de implantar diversas igrejas pelo mundo, de levar o evangelho para essas pessoas. E como é que foi do ponto de vista religioso? Porque a Rússia não é muito aberta a variações, digamos assim, do cristianismo. Lá eles são muito católicos. E como é que foi esse tratamento com relação ao cristianismo evangélico? O senhor sofreu perseguição lá? O senhor foi intimidado? Como é que foi isso? Eles não são católicos, eles são ortodoxos russos, né? Eles não fazem parte do catolicismo romano, não seguem o bispado de Roma, eles fazem parte do cisma da igreja do século X, que seguiu a ortodoxia do bispo de Constantinopla. Aí eles criaram arcebispados nos países, então lá eles são ortodoxos, né? Ortodoxos russos. Uhum. Então, é como em todo país em que existe uma tradição religiosa. Então, eles são altamente tradicionais, por um lado. Por outro lado, aqueles que foram vítimas, por assim dizer, da lavagem cerebral do comunismo, então eles eram ou comunistas ou ortodoxos russos. E é claro que em qualquer lugar do mundo existe muita resistência, né? O evangelho não é questão de igreja A, B, C ou D, denominação A, B, C ou D, mas o evangelho, a mensagem do evangelho sofre muita resistência, né? Porque é da própria natureza humana a resistência e a cultura, a resistência ao desconhecido. Mas você levar o evangelho na Rússia, por outro lado, é um desafio maravilhoso, porque você vai falar e vai pregar para pessoas que foram resultados do ateísmo soviético, pessoas, membros do Partido Comunista na época, ou então pessoas altamente tradicionalmente ligadas à ortodoxia russa, e ali você tem que mostrar o evangelho, não mudar a religião da pessoa, mas abrir a mente da pessoa para que se viva a fé acima da tradição. Então existe muita resistência. Nós fomos ameaçados de expulsão, o nosso registro foi cassado, e nós sofremos muitas perseguições, até que em 1998 nós conseguimos, juntamente com outras denominações, participar da fundação da União Evangélica Russa. Aí, se você me permite, eu vou contar uma historinha muito interessante para vocês, rapidamente. A lei que o Ministério da Justiça da Federação Russa estabeleceu dizia que se uma organização religiosa estivesse há menos de 15 anos, isso em 1998, se você, em 1998, joga 15 anos antes, você está dentro do comunismo, dentro da União Soviética. Se uma organização religiosa estivesse há menos de 15 anos em território russo, ela seria considerada grupo religioso. Esse grupo de religioso iria receber um registro em que não permitia que fosse dono de imóveis, não podia alugar, não podia imprimir livros, não podia ter nenhuma atividade oficial, simplesmente poderia se reunir em residências e apartamentos privados. Se tivesse 15 anos, então receberia o registro para fazer as suas atividades. Se tivesse 50 anos, essa organização receberia o nome de uma organização russa, nacional. E nós sabíamos que com 50 anos, somente a Igreja Ortodoxa Russa ia conseguir esse status. Aí, o que nós fizemos? Como muitos dos que faziam parte da União Evangélica eram de denominações evangélicas pentecostais, nós conseguimos provar que no final da Segunda Guerra Mundial, quando houve a rendição das tropas alemãs e acabou a Segunda Guerra,
tropas, soldados americanos entraram na União Soviética e esses soldados, alguns deles eram evangélicos dos Estados Unidos, de denominação pentecostal. E ali eles começaram a evangelizar em solo soviético e converteram russos e cidadãos da União Soviética ao evangelho da denominação pentecostal. Nós conseguimos provar que os pentecostais da Rússia, nós que estávamos lá, nós éramos resultado do trabalho desses missionários, soldados americanos pentecostais que evangelizaram na Rússia no final da Segunda Guerra. Então, até porque tinha um pai de um dos pastores lá da Rússia que tinha sido evangelizado por esses missionários soldados americanos. Então, nós conseguimos provar a nossa ligação com a União Soviética em mais de 50 anos. Então, nós recebemos o status de uma organização russa, nós funcionamos legalmente. A Igreja Universal abriu, então, esse trabalho evangelístico no leste europeu. O primeiro local foi em Moscou, e hoje nós estamos em 16 países do leste europeu, através do nosso trabalho que conseguimos iniciar lá em 1998. O senhor diria que... Desculpa, Israel, mas é que eu estou encantado com essa experiência particular que o deputado teve, e o senhor falou que já tem outros países. Na Ucrânia também? E se sim, como é que vocês estão vendo, ou o senhor, enfim, quais são os relatos que vocês têm desse conflito, né, que o mundo inteiro está apreensivo? Sim, nós temos igreja na Ucrânia. Não apenas nós temos igreja na Ucrânia, como nós construímos uma catedral na Ucrânia, em Kiev. Muitas lutas, muitas dificuldades de construir uma catedral em Kiev. E até o momento nós não sabemos como está o estado estrutural da nossa catedral. Todos os pastores saíram de lá. Alguns foram para a Moldávia, outros foram para a Polônia. Nós não sabemos como é que está. Os pastores de lá têm contato com os membros através das redes sociais. Kiev e as cidades maiores da região metropolitana de Kiev estão desolados, as cidades foram abandonadas, mais de 4 milhões de pessoas abandonaram o país. Então agora não se sabe lá, a coisa lá tá largada, até que comece a se construir novamente, até que comece novamente a vida normal dos ucranianos, voltar passo a passo, devagar, a passos de tartaruga, e possam reconstruir, porque eles já passaram por isso antes. O povo do leste europeu é acostumado com guerras, é acostumado com destruição, é acostumado com revoluções. Então a vida continua, mas os nossos pastores brasileiros e estrangeiros e também ucranianos, somente os ucranianos homens não puderam sair do país, né? Porque os homens têm que ficar porque foram alistados para lutar, né? Mas os outros, alguns foram para a Polônia e outros estão na Moldávia, acolhidos pelas nossas igrejas, tanto da Polônia como da Moldávia. Mas está todo mundo em oração, feliz, ninguém quer voltar, ninguém quer abandonar o campo missionário, ninguém quer abandonar o lugar onde está servindo, porque é uma questão de afirmação pessoal, né? Eu também passei por uma situação difícil. O último país que eu vivi com a minha família foi Israel, e nós participamos da última intifada, que de Gaza houve ataques a Israel, e essa última, que foi em meados de 2015, foi quando o grupo Hamas e os terroristas de Gaza, eles conseguiram poder bélico de lançar foguetes em território israelense que conseguiam alcançar Tel Aviv, Jerusalém e região metropolitana, porque até então eles não tinham o poder bélico de lançar foguetes lá do sudoeste dos territórios ocupados, que chegasse a Jerusalém e a Tel Aviv. E em 2015 eles conseguiram. Então nós passamos também por uma situação ali um pouco difícil, mas sempre com o sentimento de dever, de cumprir um dever. Uhum. Agora, dos países que o senhor esteve, o senhor falou que esteve em vários países, eu queria saber se algum outro país foi tão difícil, digamos assim, de viver como a Rússia. Houve outras experiências, é claro que culturas são diferentes, mas eu queria saber quais foram os lugares que o senhor mais teve dificuldade nesse período em que o senhor esteve trabalhando junto à Igreja Universal. E já queria emendar outra pergunta: o senhor hoje em dia está com 60 anos, é isso?
O senhor pretende no futuro voltar ao campo missionário, voltar a visitar outros países para auxiliar nessa implantação de igrejas? Olha, do ponto de vista da resistência ao evangelho, a dificuldade que nós tivemos na Rússia, nós tivemos maior ainda em Israel. Em Israel, né? Não é porque Israel seja o berço das 3 maiores religiões do mundo e onde tudo aconteceu, do ponto de vista da fé cristã, por assim dizer, ou da fé judaico-cristã, que as coisas lá sejam fáceis. Muito pelo contrário. Então, lá existe uma dificuldade muito grande, nós enfrentamos dificuldades lá, na aceitação, existe uma resistência muito grande. E as próprias leis em Israel são muito restritivas, você não pode fazer nenhum tipo de proselitismo, você não pode fazer nenhum tipo de recrutamento, como eles dizem, você não pode evangelizar, porque, se a gente for observar bem, é o motivo de todos os conflitos lá. Então, você tem que aprender a ver a coisa na base do cada macaco no seu galho, porque se começa a haver muita... Aí é daí que vem os conflitos, né? Então, Israel é difícil. O fato do que você perguntou, eu estou no meu mandato como deputado federal, mas eu faço parte do corpo de ministros da Igreja Universal e eu sou pau para toda obra. Para onde me mandar, eu vou, entendeu? Para mim não tem dificuldade, né? Eu sou muito acostumado a arrumar a mala e viajar. Uma coisa interessante é que desde o início do meu mandato, que foi 1º de fevereiro de 2019, 19, 20 e 21, até agora, 3 anos e 2 meses que nós estamos dessa mandato, nessa legislatura, foi a primeira vez que eu e minha família vivemos numa mesma casa. A gente nunca tinha vivido tanto tempo como 3 anos e 3 anos e 1 mês. Aí, só para contrariar, no mês passado a gente mudou de novo. Mas a gente nunca tinha vivido tanto tempo no mesmo lugar. 3 anos. Aqui em Curitiba, né? Por causa do mandato. Entendi. Então agora é difícil sair dessa situação, porque o senhor está feliz, né? Olha, a gente está feliz em qualquer situação. A gente está feliz, entendeu? Em qualquer situação. Esse trabalho político é um trabalho difícil. A gente tem uma colocação muito boa como deputado municipalista. Para que vocês tenham uma ideia, o meu primeiro mandato, eu me achei dentro da ação municipalista, que é trabalhar junto aos municípios, principalmente voltado em atender a população mais carente através de indicação de recursos federais, que são as famosas emendas, né? São as famosas RP9, emendas de relator, e aquilo que o governo dá de prerrogativa aos deputados federais para que eles possam direcionar esses recursos. Eu direciono recursos, e outra coisa, eu faço uma coisa que os outros deputados não fazem. Eu divulgo. Até o momento, eu indiquei 140 milhões de reais em recursos federais para os municípios. Porque eu não tenho o que esconder. Eu não tenho, entendeu? As coisas que eu indico é do ponto A para o ponto B. Se chegar lá no ponto B não foi aquilo, aí já não é problema meu, que responda lá ao Ministério Público. Mas eu não tenho. A coisa é transparente. Então, deixa eu aproveitar esse ponto. Aliás, não era nem um dos focos da nossa conversa, mas é super interessante, que se fala muito, assim, a gente tem que, nós que fazemos análise política, tem que responder, às vezes, muito para investidores, coisa e tal, o orçamento secreto, o que é. Só estou tocando um ponto muito interessante. O que é isso? O que é a emenda? Para onde vai? Ela vai para onde? Às vezes, é óbvio, né, que a nossa audiência qualificada sabe que não vai para, não vai para o gabinete do deputado, não é que os milhões ficam lá no gabinete do deputado, isso vai para algum lugar. Então, se o senhor puder esclarecer o que são essas questões das emendas, etc., seria interessante. Ótima pergunta. Primeiro de tudo, não existe orçamento secreto. Não existe orçamento secreto. O que existe? Veja bem, todo ano, quando nós aprovamos o orçamento ou no final do ano anterior, aprovamos o orçamento da União, no orçamento da União vai os percentuais do orçamento para cada ministério. Dentro do orçamento dos ministérios, existe um tipo de conta descritiva que não está dentro do planejado pelo ministério, mas está dentro de indicações para o orçamento do ministério. Então, nós sabemos que, pela legislação, 50% é da saúde,
Saúde e educação têm a fatia maior porque é da Constituição. Dentro daquilo de que cada ministério recebe para o orçamento, existe aquilo que não está dentro de um planejamento específico, ou seja, estrada, desenvolvimento regional ou, por exemplo, saúde. Saúde base, média complexidade, alta complexidade, construção de hospitais, não está dentro daquilo que o Ministério planejou e designou para aquela conta, está orçada para aquela área. Existe aquilo que é chamado de RP9, que é uma nomenclatura que virou meio bandida, acham que é coisa errada, que é o quê? Veja bem, o governo federal não sabe o que acontece nos municípios. Quem conhece é o deputado. Então, por exemplo, eu ajudo 140 municípios do Paraná. Eu sei o município que tem um problema, que precisa construir uma unidade básica de saúde, que precisa construir uma escola, que precisa colocar a pavimentação numa estrada rural que vai ligar o ponto A ao ponto B, que precisa de fazer o saneamento básico para esgoto e água naquela região da cidade, porque nós estamos lá, o deputado está lá. Então, o que acontece? Nós ajudamos o governo federal a olhar em loco aonde é necessário que vá o orçamento daquele ministério para chegar aonde o orçamento é colocado, que é onde? Beneficiar a qualidade de vida da população. Então, esse trabalho transparente é muito fácil de se fazer. Se o deputado faz o seu trabalho voltado para a população, isso é maravilhoso, porque isso não é politiqueiro. Agora, se o deputado é um deputado cujas suas intenções não são totalmente transparentes, olhe para onde ele direcionou as emendas. Direcionou, talvez, para beneficiar a indústria A, B, C ou D, que é a sustentação política dele, ao invés de fazer chegar aonde deveria chegar, que é o quê? Saúde básica da população, educação, construção de escola, qualidade de vida, infraestrutura, desenvolvimento regional, implementos agrícolas, maquinárias para agricultura familiar, agricultura de subsistência, caminhões, retroescavadeiras, caçambas, para aparelhar a prefeitura, para poder a prefeitura. O Paraná é um país um estado altamente rural, então são milhares e milhares de estradas rurais que precisam ser beneficiadas para que na época da chuva haja o escoamento da produção com mais facilidade. Então, fazer um trabalho de um deputado, que o poder de um deputado federal é enorme, é uma coisa assim imensa. Agora, tem os dois lados da moeda. Então, é o seguinte, não existe orçamento secreto. Não existe. O que quem reclama, e como a ministra Rosa Weber reclamou e fez resistência, ela tirou, olha só, ministra Rosa Weber, a senhora fez o desserviço e o desfavor de tirar daquilo que eu podia indicar para os municípios que eu ajudo, a senhora tirou 4 milhões de reais que eu iria indicar para a saúde básica da população. Então, se os fins justificam os meios, meus amigos, eu não entendo. O que eu vejo é o seguinte, é que a população que é prejudicada. Por quê? Porque o dinheiro está dentro do orçamento dos ministérios. Quer seja indicado por alguém ou não, já está orçado. E outra coisa, para encerrar o assunto, eu digo para encerrar minha longa resposta, você faz o seguinte, olha, não tem mais RP9, a gente não indica, tá bom? A gente não indica. A gente passa para o Ministério, aonde está precisando, por exemplo, o Ministério da Saúde, aonde está precisando, e o Ministério aloca aquela transferência para onde o deputado indicou, mas só que não sai como RP9, sai de dentro do orçamento direto do Ministério da Saúde. É 6 e meia dúzia, porque qual é o mais importante? É de que o recurso chegue na ponta da corda. Compreende o que eu quero dizer? É uma cortina de fumaça. Essa é a realidade. A gente tem que reclamar com Getúlio Vargas. Foi ele que criou esse negócio de emendas parlamentares. Deu para entender mais ou menos?
Sim, Deu para entender? deu para entender. Deputado, como a gente está... Até desmistificou, né? É bom a gente, às vezes, desmistificar algumas questões que são importantes, porque elas entram no debate partidário e no debate de investimentos também, né? Uhum. Agora, deputado, nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta e, se possível, se o senhor fosse breve na sua resposta, seria ótimo. Eu queria entender como é que o senhor vê, como é que o senhor vê agora o futuro da guerra na Ucrânia. O senhor acha que tem alguma chance dela acabar ainda nos próximos meses ou isso pode ser uma coisa que vai se estender? Eu torço por isso. Mas eu conheço muito bem a obstinação do povo russo e do povo ucraniano. São obstinados. Não dão o braço a torcer, o orgulho é muito grande. A Rússia entrou nessa, é mais ou menos dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Então eu torço que se resolva, mas a Rússia quer total desmilitarização da Ucrânia, total. A Rússia quer anular a Ucrânia, que é um país independente, como um país soberano, quer anular, porque quer garantir a proteção das suas fronteiras. E se você pensar um pouco do ponto de vista russo, você vê que a Ucrânia, querendo ser membro da OTAN, vai colocar bases da OTAN na cozinha da Rússia. É claro que a Rússia não ia deixar isso acontecer calado. Então, eu torço que se resolva, mas a Rússia não vai abaixar a cabeça, eles são assim, e eu espero que haja soluções diplomáticas, porque soluções no campo de batalha é só destruição, e como ali não se resolve, pode chegar até se escalar em níveis que a gente prefere nem imaginar e muito menos opinar. Uhum. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Políticos Podcast. Foi um prazer falar com o senhor e conhecer um pouco mais da sua história. As portas estão sempre abertas para o senhor. Muito obrigado. Chame sempre que quiser. É um prazer poder falar daquilo que a gente faz, poder falar sobre pessoas, vida, política, economia, história. É sempre um prazer. Um grande abraço a você, um grande abraço ao Favete também. Favete, um abraço. Um abraço, Israel. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Bom, esse foi mais um Políticos Podcast. Esse é o nosso novo canal do YouTube. Se você não assistiu o nosso último vídeo com o Sérgio Guzmán, analista da Colômbia, você também pode acompanhar aqui no nosso canal do YouTube. E se você está ouvindo pelo Spotify, não se assuste, nós não vamos abandonar o Spotify, o Deezer, ou seja lá qual for a plataforma que você esteja ouvindo esse podcast. Mas eu convido você a conferir também o nosso canal do YouTube, onde nós também postaremos esses conteúdos em vídeo, as entrevistas, nossos papos por aqui sobre política, cenário eleitoral e todos esses assuntos importantes que vocês já acompanham lá no Spotify e em outras plataformas. Bom, meu nome é Israel Medeiros, eu sou analista político da FSA Inteligência Política e eu peço, por favor, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações, porque assim você fica sabendo sempre quando sair algum conteúdo novo nosso. E se você quiser sugerir algum tipo de conteúdo pra gente, alguma melhoria, fazer uma crítica, uma sugestão, pode deixar aí nos comentários ou falar com a gente pelo e-mail que tá aí na descrição desse episódio no Spotify, nas plataformas ou no YouTube. Agora, se você quiser entender um pouco mais sobre o cenário político em Brasília, se você é investidor, você tem interesse em saber um pouco mais sobre o que está acontecendo por aqui, entre em contato com a gente também por esse e-mail que está aí na descrição. Dá um alô pra gente que a gente vai ter o maior prazer em ajudar você a entender o que está acontecendo. Muito obrigado, eu desejo um ótimo fim de semana para vocês. Até a próxima. Tchau!